Fala pessoal, esse é o nosso canal Bom Combate. Eu quero pedir um favorzinho para vocês, olha, curta aí o nosso canal, compartilha, se inscreva, clica no sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos aí que a gente for postar e também deixe nos comentários aí um elogio, uma crítica talvez, um tema de vídeo que você quer que a gente fale aqui no nosso canal e também peço para você seguir a gente lá nas redes sociais. A página do nosso Facebook que é Bom Combate, está sendo uma bênção. E também temos o nosso Instagram que é bom.combate. Vai aparecer aí na telinha para vocês. É isso aí, simbora pro vídeo. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí no tema, o tema do vídeo é Respeite o Tempo de Deus. Eu tenho observado, ultimamente, as pessoas elas têm ficado muito ansiosas a respeito do tempo. Por exemplo, elas gostam de usar muito a comparação. E a comparação é algo muito grave. Às vezes a gente quer ver uma pessoa subindo na vida, a gente vê que a gente ainda não chegou nesse patamar, e a gente quer comparar. E a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. E eu vou falar aqui a respeito de um caso, né, que aconteceu lá no Evangelho de Atos, lá no tempo depois que Jesus já tinha subido. E aí você vai conseguir entender que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, não quando a gente quer, mas sim quando Ele quer. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem, né? Mas eu creio que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo ou vão assistir conhecem a passagem que Pedro, né, Pedro se levantou falando a respeito da promessa, falando a respeito do substituto do Judas, né? Nós sabemos que Judas traiu Jesus, aconteceu aquilo lá, né? Ele se matou e tal, ele caiu no laço do inimigo. Então Pedro falou que era necessário Judas ser substituído por uma outra pessoa, para outra pessoa tomar o ministério apostolado, né? Eu senti no coração de fazer o vídeo nesse tema, eu lembrei na cara nessa passagem aqui, o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem, porque eu tava lá no meu WhatsApp, vendo o status lá da galera, e aí eu vi no status de uma pessoa falando a respeito da comparação. Eu falei, caramba, vou fazer um vídeo sobre isso, mas não sobre apenas a comparação, mas sobre respeitar o tempo de Deus. Se assim Deus permitir, eu vou fazer um vídeo também sobre comparação, que eu acho que é algo bem perigoso para a nossa vida, se não for usado da maneira correta. Enfim, em Atos, eu não vou ler o contexto todo, porque eu já falei para vocês, né, que Pedro já chegou a falar. Eu vou começar pelo versículo 21. Atos capítulo 1, versículo 21 diz assim, Pedro dizendo, é necessário, pois, que dois homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhidos, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então a gente vê aqui que Matias, que assumiu esse lugar, Matias que foi nomeado apóstolo, Matias que substituiu o ministério que foi deixado por Judas, né? Mas eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção numa coisinha aqui. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer que é necessário que fosse um homem que acompanha eles desde o tempo do Senhor, desde o tempo que Jesus andava entre eles, começando no batismo de João, olha, até o dia em que Jesus foi levado às alturas. Ou seja, Pedro falou que precisava ser um homem para substituir Judas. Esse homem era necessário que ele acompanhava o ministério deles desde o tempo que Jesus andava entre eles, desde a época do batismo de João Batista, até a subida de Jesus para as alturas, até quando Jesus foi levado. Então a gente vê que Matias foi um desses homens. Mas eu te faço uma pergunta. Por que Matias não foi apóstolo naquela época também?
quando Jesus nomeou lá os apóstolos, por que Matias também não foi nomeado? Já que Matias estava com eles, com Jesus, desde a época do batismo de João. Por quê? Porque não era o tempo. Não era o tempo de Matias. Ah, Seba, mas foi na sorte. Não, não foi na sorte. Foi feita uma oração de fé, em que Pedro pediu para o Senhor revelar e o Senhor revelou. Então a gente vê que Deus já tinha um propósito na vida de Matias. O propósito dele ser apóstolo, mas não foi naquela hora. Por quê? Porque não foi na hora que Jesus nomeou os apóstolos? Porque não era o tempo de Deus. Às vezes isso acontece com a nossa vida. Às vezes a gente fica muito ansioso para alguma coisa acontecer logo, muito ansioso para alguma coisa que talvez... Às vezes a gente já sabe o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas ainda não é o tempo, a gente quer logo. A gente começa a se comparar com outras pessoas, a gente começa a se destruir por dentro, a gente começa a perder a fé, perder a esperança e a gente acaba perdendo a bênção. Só que, meu amigo, minha amiga, respeite o tempo de Deus para a sua vida. Ah, ele já te confirmou um propósito, ele já te confirmou uma situação, agora respeite o tempo de Deus. Porque Matias, ele muito bem poderia ficar se perguntando, nem sei se ele se perguntou, mas Matias poderia muito bem não ser um apóstolo. Mas ele respeitou o tempo. Desde a época que Jesus andava entre eles, desde a época que João Batista batizava, até a época que Jesus foi levado, eles estavam à procura desse homem que andava com eles desde o início. Eles encontraram Matias e encontraram José, e Matias foi nomeado pelo Senhor. Então, Matias estava dentro do tempo de Deus, porque Matias poderia muito bem ter sido naquela época que Jesus nomeou os apóstolos, porque Matias estava com eles, andando com Jesus naquela época lá. Mas não foi, porque não era o tempo de Deus. Aí aqui mesmo em Atos 1, no versículo 7, Jesus diz assim para eles, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deus já te disse alguma coisa? Deus já te revelou algo? Continue buscando normalmente. Continue dentro da vontade dele, mas espere o tempo. Por muitas vezes, se a gente for olhar aqui nos evangelhos, você vai ver Jesus falando, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Porque Jesus sabia que ainda não tinha chegado o tempo. Se Jesus não respeitasse o tempo do Pai, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para você e você não estaria vendo esse vídeo. Talvez hoje a gente não estaríamos aqui. Mas estamos aqui, sabe por quê? Porque Jesus respeitou o tempo do Pai. Respeite o tempo de Deus para a sua vida. Nada sai do controle de Deus. Eu me lembro que quando teve um dia que eu fui conversar com o meu pastor Vinícius, né, nosso líder de jovens, eu me lembro que eu estava falando com ele a respeito de um assunto, eu não vou falar o assunto aqui que eu estava falando, e ele falou uma coisa que eu sempre levo isso, ele falou uma pequena coisa, mas eu sempre levo isso para minha vida. Ele falou que foi mais ou menos assim, ele chegou a dizer que nada, absolutamente nada, sai do controle das mãos de Deus. Nada. Absolutamente nada sai do controle das mãos de Deus. Só que ele chegou a usar uma palavrinha que agora me fugiu essa palavra. E aquilo ali naquela hora me deu uma paz, sabe? E ali eu entendi que nada, fica tudo organizado, fica tudo certinho, porque Deus sabe de tudo, ele não erra. Nada sai do controle de Deus. Deus ele fala em Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Quem escapará das minhas mãos? Nada escapa da mão de Deus. Então respeita o tempo do Pai para a sua vida. Eclesiastes, que fala muito sobre tempo também, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vocês já devem conhecer, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O seu tempo já está determinado por Deus, cara. Você só precisa confiar, crer e se acalmar e respeitar este tempo. Não pule as etapas. Já viu quando a gente está subindo uma escada, a gente quer subir a escada correndo? Às vezes a gente sobe a escada correndo, a gente pode tropeçar, levar um tombo, cair e já não se levantar mais.
Isso acontece muito com muita gente na vida cristã. A pessoa pula as etapas, pula as etapas, pula as etapas, corre, 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 corre. Quando cai não se levanta mais, e quando se vai e fez já se desviou. Então, não pule etapas, respeite o tempo de Deus. Aqui mesmo em Eclesiastes 3, no versículo 17 diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há tempo, Deus determinou tempo para todo propósito, para toda obra. Então, meu amigo, minha amiga, respeita o tempo de Deus para sua vida. Eu sempre consigo rimar no final, cara, e eu não quero rimar, cara, é engraçado isso. Mas é isso, pessoal, respeita o tempo de Deus para sua vida, tá bom? Não fique ansioso, não fique perturbado, né? João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em mim e credes também em meu Pai. Crê em Jesus, crê em Deus. Se Ele já te falou, se Ele já te confirmou a respeito de alguma coisa, relaxe teu coração, porque no tempo, na hora certa, vai se cumprir no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.